Seja bem-vindo ao canal Só Pra Curioso. Um mistério há mais de meio século, a fuga de Alcatraz pode ter tido um desfecho bem diferente daqueles que as autoridades sempre acreditou. A comprovação de vida dos fugitivos de Alcatraz está perto do fim. Quer saber mais dessa história? Venha comigo e confira tudo sobre o mistério dessa fuga. Ajude nosso canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. A segurança de Alcatraz. Alcatraz é uma ilha rodeada por águas muito frias e fortes correntes marítimas. Isso dificultava as fugas, mas mais importante era o número de guardas, numa proporção muito maior que a de outras prisões. Havia em média um guarda para cada 7 detentos, afirma o americano Graham Glassner, encarregado da ilha de Alcatraz no Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos. A prisão funcionava na ilha situada na Baía de São Francisco, na Califórnia, a 2 quilômetros da costa. Alcatraz vira uma penitenciária de segurança máxima, recebendo os bandidos mais violentos dos Estados Unidos. Tanta segurança tinha um alto preço. Um preso mantido lá custava até 3 vezes mais que em outras prisões federais. Por causa disso, o governo americano decidiu encerrar as atividades de prisões de Alcatraz na década de 1960. Os últimos prisioneiros deixaram a ilha em 1963. 6 torres de vigia, feitas de aço e vidro à prova de balas, foram instaladas em pontos estratégicos da ilha. De lá, guardas armados controlavam 24 horas por dia o movimento de Alcatraz. Para não distrair sua atenção, eles eram proibidos de ler ou ouvir rádio em serviço. Nos fins de semanas e feriados, presos com bom comportamento frequentavam um pátio de cimento cercado por paredes de quase 6 metros de altura e arame farpado. Trabalhar era um privilégio para os presos com bom comportamento. Quem não trabalhava passava o dia inteiro trancado na sua cela, saindo só para refeições. Nesse prédio ficava a usina de força, que usava óleo para gerar eletricidade e acionar as caldeiras. Nesse local também funcionavam as bombas que retiravam água do mar para combater incêndios e acionar a descarga dos banheiros. Cada cela comum media 3 metros de comprimento por 1,5 de largura. Em seu interior, a cela tinha uma pia com água corrente e fria, uma privada e uma pequena cama. O sistema de trancas eletrônicas era acionado pelos guardas. Presos brigões iam para a cela 42, solitária do bloco D. Uma delas ganhou o apelido de Cela dos Pelados, toda de aço, sem pia ou privada. O toalete era um buraco. Ela recebia presos nus por 1 ou 2 dias, num ambiente frio e escuro. John Englund e Clarence foram presos na penitenciária de Atlanta nos anos 50 por roubos de bancos e lojas desde pequenos, onde conheceram Frank Morris e Ellen West. Mais tarde, John, Clarence, Frank e Ellen foram mandados por Alcatraz, onde que planejaram a maior fuga que os Estados Unidos já presenciou. A fuga foi planejada durante 7 meses. Os irmãos Englund, Frank Morris e Ellen West cavaram as paredes das celas com colheres. Para esconder o buraco, fizeram grades falsas com papel. Os buracos nas celas davam acesso aos tubos de ventilação, que desembocavam no teto. A barra de proteção foi cortada com um objeto furtado da sala de música. No último minuto, West desistiu da fuga. Os 3 homens conseguiram escapar através dos tubos de ventilação e saltaram uma cerca de arame farpado até o mar. Com os botes e os coletes que tinham feito com capas de chuva, a polícia só descobriu a fuga na contagem da manhã do dia seguinte. Ao longo da história de Alcatraz, 36 pessoas tentaram fugir, 23 foram capturadas, 6 mortas pelas autoridades e 4 morreram afogadas. Apenas 3 homens continuaram desaparecidos ao longo de 5 décadas. Mas só agora que foi revelada uma pista que pode mudar tudo na história da maior fuga de Alcatraz. Um homem que dizia ser John Englund escreveu uma carta à polícia de São Francisco, onde afirma que os 3 terão sobrevivido à fuga. A carta foi recebida em 2013, mas só agora é que foi divulgada as informações.
Segundo a BBC, a carta conta que os irmãos John e Clarence Anglin, assim como o recluso Frank Morris, não só sobreviveram à fuga, como ainda viveram longos anos. Clarence Anglin teria morrido em 2008 e Morris em 2005. O objetivo do autor da carta era chegar ao acordo com o FBI, uma vez que estava a morrer de cancro. Se for anunciado na televisão que eu irei para a prisão apenas 1 ano e que depois terei acesso aos cuidados médicos, escreverei de volta a informar do meu paradeiro. A razão da carta ter sido enviada 50 anos depois da fuga pode justificar-se por esta frase: tenho 83 anos e estou doente, tenho cancro, e pelo fato dos outros fugitivos já terem morrido. Depois de escapar de Alcatraz, John Anglin teria vivido em Sylhet a maior parte da vida e durante 8 anos residiu em Dakota do Norte. Quando enviou a carta, Anglin teria dito que naquele momento vivia no sul da Califórnia. Segundo a CBS, a polícia de São Francisco demorou 5 anos a tornar a carta pública. Foi entregue à estação da televisão KPIX, sediada em São Francisco, por uma fonte não identificada. A carta foi enviada ao FBI, que testou a sua autenticidade, comparando a letra dos 3 reclusos, mas o resultado foi inconclusivo.